que é um hábito? Um hábito é a repetição de atos bons. Você vai repetindo aquele mesmo ato várias vezes, até que aquilo meio que fica dentro de você e você começa a agir mais facilmente dessa maneira do que outra, né? Então, é trabalho de nós pais estabelecermos esses hábitos. Esses hábitos, eles vão funcionar como se fossem trilhos de um trem, em que para o trem é mais fácil ele andar no trilho do que fora do trilho. Para ele andar fora do trilho, ele teria que, se isso fosse possível, fazer até um esforço, né? Ele ia ter que descarrilhar, né? Ou seja, ele ia ter que fazer uma coisa que não é de costume, né? Então, um hábito, quando a gente consegue formar um hábito, a gente consegue que tanto a gente quanto os nossos filhos consigam andar sempre naquela linha, naquele trilho, e fica mais difícil a gente fugir daquele hábito, daquele costume, né? Então, para a gente conseguir definir um hábito, a gente precisa considerar o destino, né? Ou seja, para a gente conseguir definir qual é o hábito, a gente precisa, o trilho, a gente precisa definir o destino para onde a gente quer que esse trem vá, né? Então, a gente precisa definir o destino e a gente precisa fazer com que essa viagem desse trem, ela seja uma viagem convidativa. Não dá para a gente, no dia a dia com os nossos filhos, fazer da nossa vida uma luta diária, né? Que tudo seja muito estressante, que tudo seja uma questão, que dormir seja uma questão, que comer seja uma questão, que a obediência seja uma questão. A ideia é que cada um desses pontos sejam verdadeiros hábitos e verdadeiros trilhos, onde a gente quer que as crianças andem nele e fique mais difícil ela sair dali. Então, ela não vai ficar toda hora nos questionando sobre mas mãe, por que eu tenho que dormir naquela hora? Por que eu tenho que dormir assim e não de outra maneira? Por que eu tenho que comer tudo? Por que eu tenho que... Não, a gente vai fazer com que aquilo fique dentro dela de uma determinada maneira que ela nem vislumbre a possibilidade de sair dali, né? Então, é mais fácil a criança andar naquele hábito do que ela se arriscar e sair dele, né? Então, a ideia é essa. Então, cultivar os hábitos na vida dos nossos filhos é como cultivar bons hábitos em nós mesmos, né? Então, como é que a gente faz isso? A gente precisa primeiro se concentrar em um hábito de cada vez. Então, não adianta a gente agora sair da aula, nossa, eu preciso mudar várias coisas na vida do meu filho. Não vai dar certo. A gente precisa prestar atenção em um hábito de cada vez. E a gente vai mudando aos poucos até que a gente consiga resolver todos eles, né? Então, na nossa vida, a mesma coisa. Se a gente vê, nossa, como eu sou uma pessoa ruim, eu preciso melhorar na pontualidade, na laboriosidade, em uma série de coisas, mas não vou conseguir fazer tudo ao mesmo tempo. Então, eu preciso escolher um, né? Então, a gente escolhe um hábito de cada vez. E para que essa atitude, né? Esse ato, ele seja repetido, ele vire um hábito, ele precisa ser repetido por muitas vezes. Você vai falar, quanto tempo eu preciso para formar um hábito no meu filho e em mim? Existe uma educadora que diz que entre 6 e 8 semanas esse hábito vai estar formado. Então, não adianta você começar, eu comecei a tentar fazer meu filho dormir, por exemplo, e aí, depois de uma semana, falo, não deu certo, né? Não, o hábito não foi formado ainda. Então, é necessário que a gente persista naquela mesma estratégia, naquela mesma construção do trilho por 6 a 8 semanas. Então, a gente precisa de paciência, a gente precisa de constância para a gente conseguir formar um hábito, né? Então, cada repetição daquele hábito, daquele ato, vai fazendo que aquele ato, fique, como é que eu vou dizer? Automático. A gente vai começar a executar ele de forma automática, é o que eu falei. A gente começa a nem pensar em outra possibilidade, né? Porque aquilo vai ficando dentro da gente. Então, quanto mais vezes eu repetir aquele ato, mais aquilo vai entrar em mim, mais aquilo vai ficar automático, né? Então, quanto mais vezes é repetido, mais forte aquilo fica dentro de mim, né? E ele vai crescer mais rápido quanto mais esses atos forem próximos uns dos outros, né? Então, eu preciso, de fato, conseguir um dia após o outro fazer aquilo, né? Então, daí a gente já consegue pensar
Muitas vezes as pessoas perguntam, eu tenho uma rotina com o meu filho e eu quero sair dessa rotina. Posso sair da rotina? É melhor não sair da rotina? Se a gente já pensar que um hábito é a repetição de atos frequentes, se a gente sai muitas vezes daquela rotina, é difícil para a criança ter aquele ato internalizado dentro dela, né? Então, isso faz com que aquilo não se transforme num hábito. Então, vai dificultando, né? A gente, muitas vezes, sair da rotina, às vezes é mais fácil aquilo se transformar num hábito do que o que a gente está querendo fazer, que normalmente nos custa mais. Por quê? Porque um hábito é um ato bom. Em geral, essas coisas que de fato são boas, que de fato são educativas, que de fato nos levam a algum lugar, vão contra uma inclinação natural nossa, né? Então, por exemplo, eu quero adquirir o hábito da pontualidade, né? Ser pontual, em geral, para a maioria das pessoas, não é uma coisa fácil. E mesmo para as pessoas que têm isso mais facilmente, para aquilo de fato ser um hábito, se transformar numa virtude, eu preciso de mais do que uma simples inclinação. Eu preciso fazer com que aquilo se repita de fato várias vezes e, embora contrariedades e tribulações me atrapalhem, eu tenho que conseguir continuar firme naquele propósito, né? Então, se eu saio muito daquilo, o negócio vai ficar mais difícil, né? Então, ideias estimulantes que me ajudem a me manter naquele hábito ajudam demais. Então, a gente vai falar um pouco mais para frente que, por exemplo, frases como, eu já falei isso uma vez com vocês, aqui nessa casa se come de tudo, são coisas que quase que um mantra que fica na cabeça da criança que de fato ficam ali como um lema. Aquilo tudo, a criança fica pensando, né? Não, de fato, eu preciso comer, porque nessa casa come de tudo. Nessa casa se come de tudo. Nessa casa se come de tudo. Então, a criança quase que se convence daquilo. Isso são frases estimulantes, né? São ideias que nos estimulam a conseguir alcançar aquele bem árduo, aquele bem que é contra a nossa própria inclinação, né? E vigilância e persistência, como eu falei, constância, são coisas super importantes para a gente conseguir manter o hábito.